E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sistema imunológico. De forma mais específica, a gente vai tratar da imunidade inata. Posteriormente, a gente podemos falar sim da imunidade adquirida, mas nesse vídeo a gente vai se restringir à imunidade inata. Inicialmente, a gente vai falar sobre a exposição aos micro-organismos e a relação com o homem. Isso porque, na maioria das vezes, quando a gente escuta o nome micro-organismo, o que vem logo na cabeça é doença. Mas não necessariamente micro-organismos são causadores de doença. Como, por exemplo, as bactérias. A gente tem bactérias no nosso trato intestinal, que são responsáveis pela produção da vitamina K. Elas fazem essa síntese que é benéfica para o nosso corpo. Só que da mesma forma que a gente tem bactérias que são benéficas, as bactérias ela também pode ser maléfica. Mas isso é quando elas mudam da microbiota normal. Por exemplo, a gente tem bactéria na nossa pele conhecida como Staphylococcus epidermidis. Essas bactérias, ela vive na nossa pele e é normal ela estar ali. Só que a partir do momento que ela começa a atingir outro local do nosso corpo, como por exemplo o sangue, ou seja, ela migrou da pele para o sangue, ela causa uma bacteremia. E se chegar ao coração, causa endocardite, patologia. Mas se ela continuasse lá no localzinho dela, que é a pele, não causa nada, entende? Então, quando ela entra na corrente sanguínea, ela acaba desencadeando uma resposta imunológica a partir dos antígenos, que são substâncias, que são moléculas que fazem com que haja esse processo de resposta imunológica. Pode ser sim através de bactérias, de vírus, parasitas, até mesmo pólen e ainda as moléculas de alimento podem desencadear uma resposta imunológica. E essa resposta imunológica ela começa a partir do reconhecimento de um antígeno nocivo, aí ela vai lá, ativa o sistema de defesa e vai mobilizar forças de defesa para lá, para atacar aquelas células, para atacar aqueles antígenos. E aí, consequentemente, controlar e finalizar esse ataque com sucesso. Só que o que acontece também é que a gente tem doenças ditas como doenças autoimunes. E o que são essas doenças autoimunes? As doenças autoimunes nada mais são do que doenças em que o sistema imunológico, ou seja, o teu sistema de defesa, começa a atacar você mesmo, começa a atacar as tuas próprias células. Basicamente é isso. A imunologia ainda divide o seu estudo em duas etapas, que é a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata ainda recebe um segundo nome, que é a imunidade inespecífica, justamente pelo fato de que ela não possui uma certa especificação em relação à patologia. Então, se você tem X e Y, ele vai ser tratado da mesma forma, não tem distinção. A adquirida não, a adquirida ela faz essa distinção. Então, a gente diz que a nossa imunidade inata, a gente já nasceu com ela, e ela é então nossa primeira linha de defesa. Só que ela não possui memória, e por não possuir memória não vai oferecer uma proteção contínua. Mas as proteções delas vão vir justamente através de mecanismos internos e mecanismos externos. Nos mecanismos externos, a gente observa a pele, fazendo esse processo de barreira física entre o meio interno e o meio externo. Além disso, o trato respiratório com a presença da mucosa e cílio. No trato digestório, a gente vai ter no estômago o ácido clorídrico, que tem um pH bastante ácido. Esse pH bastante ácido também nos ajuda a combater esses agentes invasores e não somente fazer o processo de digestão. Temos também o trato geniturinário, que vai, devido à sua acidez, também promover esse processo. Além disso, secreções antimicrobianas, como as lágrimas, saliva, secreções do trato respiratório, que contêm enzimas e proteínas que têm a propriedade antimicrobiana. Nos mecanismos internos, observamos a presença das células, os monócitos, que vão se diferenciar em macrófagos, que têm a capacidade então de fazer a fagocitose, isso é, a digestão dessas células invasoras, a presença também dos neutrófilos, que fazem também esse processo de fagocitose, mas principalmente das bactérias. Temos os eosinófilos, que vão imobilizar e destruir os parasitas, basófilos, que possuem grânulos, que acabam liberando histamina, células natural killer, essas células acabam atacando aquelas células virais e também as células mutadas. Também temos participando disso as citocinas, temos os mastócitos, micróglias e interferons, quando a gente fala em uma infecção viral. O sistema imunológico ele ainda conta com um sistema complemento.
um sistema de proteínas séricas que podem opsonizar e destruir patógenos diretamente. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sistema imunológico. De forma mais específica, a gente vai tratar da imunidade inata. Posteriormente, a gente podemos falar sim da imunidade adquirida, mas nesse vídeo a gente vai se restringir